Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. O Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas se basearam no Evangelho de Marcos. E Marcos escreveu esse evangelho baseado nos relatos que ele escutou do apóstolo Pedro. As características, as semelhanças que há nos outros evangelhos, de Mateus e de Lucas, elas são, de histórias inclusive, são visíveis com a inspiração que o Evangelho de Marcos trouxe. Na verdade, esse evangelho que foi escrito aos romanos precisava ter uma linguagem característica. E mostra Cristo como o servo fiel, aquele disciplinado, aquele que carrega os nossos fardos, aquele que nos traz a cura. O Evangelho de Marcos é um evangelho escrito para os romanos e que apresenta Cristo como boi, como aquele forte, poderoso, mas que carrega os nossos fardos. Todos acharam? O Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Diz assim a minha tradução. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Amém? Assente-se, por favor. Você anda preparado para algumas respostas? Olha só. Se eu chegasse para você hoje e abrisse um leque e falasse assim: qual que é o teu desejo hoje? Qual que é o teu sonho para se realizar hoje? O que você quer hoje? Escolhe uma coisa. O que você quer? Se eu parar para perguntar para você, você vai ver diversas respostas. Para um, pastor, hoje eu queria ser rico. Hoje eu queria ter dinheiro, pastor. Hoje eu queria ter muito dinheiro. Para outro, pastor, eu queria terminar essa faculdade já, porque o TCC foi o inimigo que inventou. Não é possível. O outro diria assim: o meu sonho hoje, eu queria um emprego digno. O outro, pastor, eu queria um negócio que eu pudesse sustentar minha família com tranquilidade. Eu vejo ou meu marido ou minha esposa se matar trabalhando e olha, pastor, a gente não tem tempo para nós. Pastor, eu queria casar e ter filhos saudáveis. Pastor, eu queria comprar uma casa própria e viver sem me preocupar com o aluguel. Isso é um sonho, isso é um desejo. Pastor, hoje, eu queria viajar para um lugar exótico. Eu queria ir para Israel, para o Egito, para a Jordânia. Quem sabe você está aqui e se fosse para você responder a um pedido desse, você ia pedir: pastor, eu queria ficar curado de uma doença crônica. Às vezes a pessoa tem um desejo desse, tem um desejo, às vezes, de escrever um livro e esse livro se tornar best-seller, ter um ministério reconhecido. Todo mundo, todos nós temos um desejo. Alguns desejos são comoventes, pessoas que gostariam de viver pelo menos um dia na vida sem dor, porque todo dia tem dor. Alguns gostariam de dormir uma noite inteira, sem acordar com dor, sem ter que ir no banheiro, sem perturbação, seja o que for. Alguns de chegar no final do mês, sem nenhuma dívida e com dinheiro no bolso. Para algumas pessoas falam assim: pastor, meu desejo hoje, eu queria amar e ser amado. Que isso é muito duro quando não acontece. Você já parou para pensar nisso? Qual que é o seu maior desejo? Qual que é o seu maior sonho? Talvez eu citei algo aqui que alguns consideram impossível. Acham impossível, às vezes, ter casa própria. Pastor, olha a minha realidade. Acho impossível ter certas contas ou alguma conta paga. Talvez ache impossível mediante a dificuldade que está passando. Então, baseado nesse versículo que me inspirou e me atacou para que eu me despertasse algumas coisas há alguns anos, eu destaquei alguns pontos que eu acho importante para te atacar também, num certo sentido da palavra, para que haja um despertamento. Há alguns anos atrás, eu li um livro do pastor não é Jack Hayford,
Pastor Jack alguma coisa agora, esqueci o nome dele, 40 dias para a fé. Jack Coe Jr., isso, eu dei para toda a liderança, alguns anos atrás. Alguns anos. Eu comecei a ler esse livro, na verdade eu estava lendo um livro, Generais de Deus, e de repente passou sobre o pastor Jack Coe. Falei, poxa, esse homem saiu de um orfanato, montou um orfanato gigantesco, a maior tenda dos Estados Unidos nos cultos por onde ele ia, era ele que era responsável, um homem de Deus. Aí eu vi um livro de Jack Coe e não vi que era o filho dele, Jack Coe Jr. Comprei, 40 dias para a fé. E eu comecei a ler esse livro, aquilo me deu uma ligação incrível, eu falei, nós precisamos sair dessa, nós precisamos comprar um terreno para a igreja. E enquanto isso eu estava orando por esse templo aqui, colocava a mão na coluna, Senhor, e orando, e de repente Deus falou comigo ali, ei, o meu plano é muito maior com vocês, e tá, aquela coisa toda que eu já testemunhei aqui. E daí fiz um projeto de vida para comprar um terreno de 2.000 metros. Mas daqui a pouco eu parei e pensei, por que 2.000 metros? Eu pedi 5. E compramos 5.038 metros quadrados. Escriturado, registro da igreja e o terreno está lá pago. Quando eu falo para você, as pessoas pensam assim, hoje eu estava com um pastor, tesoureiro de igrejas, já passou por muita situação, e ele falou, o quê? Vocês com a receita dessa, fizeram tudo isso? Pastor, a matemática de Deus é incrível. Nesses anos todos, até a região fica impressionada, vocês com uma receita dessa, de um giro desse que vocês têm, vocês fizeram tudo isso? Comprando terreno, construindo, comprando área, e vão construir, fazendo isso e mais aquilo, e teve um mês que a gente distribuiu mais de 40 cestas básicas, informa pessoas, e manda missionário, e levanta e faz o quê? Eu falei, pastor, isso é uma ligação com Deus, isso é fé, por quê? Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Então o primeiro ponto que me chama a atenção disso, há pessoas que enfrentam tanta dificuldade na vida, que acha que a vida é impossível. A vida se tornou impossível. Outro considera impossível por causa dos pensamentos negativos. Meu irmão, ser pessimista e negativo é um vício. É um vício, se torna um vício. Há pessoas que são tão negativas, que se morasse no paraíso, acharia defeito e arrumaria conflito. Começava a cismar com Jesus. Não combina esses furos na mão dele, com a roupa dele. Me desculpe. Se eu fosse Deus, eu não faria isso. Está entendendo? E começa a cismar geralmente com cabeça, geralmente com liderança. Desse jeito. E entrar nisso. Porque ser negativo, meu irmão e minha irmã, é um vício. Presta atenção no que eu vou falar. Você lembra dos teus sonhos que você falava quando você era criança? O que você queria ser? Quem aqui falou um dia que queria ser advogado? Levanta a mão. Pô, tá extinto mesmo o negócio. Ninguém queria ser advogado quando era criança. Só de manhã que tinha gente aqui que queria ser advogado. Quem queria ser médico quando era criança? Eu quero ser médico. Ninguém tá... Meu irmão, você nasceu? Quem é que queria? Eu quero ser empresário quando era criança. Olha lá, tem uma pessoa ali, duas. Quem aqui queria ser piloto de avião? Uma pessoa? Aí você se tornou engenheiro, né? Quem aqui queria ser engenheiro? Não tem nem ideia do que um engenheiro fazia, mas queria ser engenheiro. Olha lá, apareceu. Aí, esse aí está em tempo. Vai dar certo. Quem aqui queria ser pastor quando era criança? Você sabe o que eu queria ser quando eu era criança? Cobrador de ônibus. A hora que eu entrava no ônibus com a minha mãe, que eu via o cobrador tirar aquele maço de dinheiro do bolso. Isso era antigamente, hoje não tem mais, né, cartão transporte, mas eu tirava aquele maço, eu falei, está resolvida a vida, financeira está resolvida. Mãe, eu quero ser cobrador de ônibus. Imagina ficar com todo esse dinheiro, tem dinheiro para tudo sempre. E a minha ideia, quando eu era criança, era comprar doce, comprar doce, comprar doce. Doce, cachorro quente, doce, e ir no McDonald's. Eu só fui no McDonald's, ou nesses fast food, depois que eu estava trabalhando no hospital, que já era casado, né, e tudo mais, porque a gente não ia, era muito simples tudo. Então, você era alguém, porque eu estou vendo aqui, quem que queria ser artista quando era criança? Olha lá, uma pessoa, duas pessoas. Jogador de futebol, uma pessoa, duas pessoas. Eu não sei o que você lembra do teu passado, meu irmão, porque
Agora eu vi que está enterrado o sonho mesmo, que nem lembra. Pastor, eu queria estar vivo só, isso é que importa, entendeu? Ou o meu sonho quando era criança era sair de casa. Esse era o meu sonho. Eu não aguentava aquele inferno. Você está entendendo? Eu ouvi gente falando amém ainda. Mas a idade vai chegando e dependendo com ela, a frustração e o negativismo acabam tomando as decisões nas palavras, acabam formando as decisões para os próximos passos. O conformismo, ele vai escravizando a gente. O jeito é esperar mesmo a morte chegar. Agora eu já, né? Importante ter meu carrinho aí, né? E importante ter saúde, né? E assim, tem 30 anos. E está pensando assim. Algumas vezes já chegaram pessoas para mim e falaram assim, eu lembro isso aí, eu escuto desde criança, me desculpe, mas eu escuto desde criança. Começando por pessoas próximas, de criança, chegava para mim e falava bem assim, de tempos em tempos vem alguém e fala para mim isso, apontar o dedo e falar para mim, você tem que parar de ser metido. Eu acostumei, de metido. Porque quando era criança, eu lembro na sala de aula, a professora perguntou, o que vocês querem ser quando crescer? Todo mundo foi levantando a mão, todo mundo falava uma coisa. Eu levantei e eu falei, eu quero ser ator e eu quero ser advogado. Ou empresário, pode ser. Todo mundo deu risada de mim, né, na sala. Aí eu lembro uma vez que um aluno também, eu estava na segunda série, um aluno que fazia tempo que não vinha para a escola, estava doente, quando ele voltou, eu fui lá, abracei, eu brinquei, eu levantei, eu fui repreendido pela professora, eu falei, mas eu estou feliz com o cara aí, depois fui chamado no canto, você não pode fazer isso, disciplina, mas eu estou feliz por ele, mas minha mãe foi chamada na escola. Bobeira, coisas assim. E eu ouvi mais uma vez, tem que parar de ser metido. Tem que parar de ser metido. Quando eu era adolescente, a mesma coisa. Eu ouvi várias vezes isso. Né? Tanto no futebol, quanto na escola, quanto em casa, várias vezes que eu tenho que parar de ser metido. Quando eu comecei a namorar e queria casar e coisa e tal, você tem que parar de ser metido. E eu lembro quando eu aceitei Jesus com 16 anos, e eu falava, eu tenho que ganhar pessoa para Jesus, ir para todo lugar, na escola onde eu estava. Eu tinha um aluno na escola, lá do Flamboyant, filho daquela mulher que faz uniforme lá, amor, eu não lembro o nome dela agora. Flauzina, o nome dela, Flauzina. O filho dela falou, cara, Clodoaldo o nome do filho. Cara, você vai ser pastor, cara, não tem jeito com você. 16 anos. Você quer levar todo mundo para a igreja, cara? 16 anos, meu. Mas eu ouvi de algumas pessoas lá, cara, você é novo na fé. Você tem que parar de ser metido. Tem que parar de ser metido. E eu ia, aquela luta dentro de mim, um peso. E com 19 anos, eu ouvi várias vezes isso. E daí eu fui ungido pastor com 19 anos. Daí eu lembro quando eu vim ajudar aqui. Os que têm as mesmas coisas, tem que parar de ser metido. Quando eu assumi a igreja, a mesma coisa, tem que parar de ser metido. Quando eu assumi a igreja, que vinham pessoas de carro na porta da igreja, falavam, o que você está indo lá? Aquele lugar ali já era. Já era, olha aí, isso aqui. Vamos para aquela igreja lá, vamos. Eu falei, não, fica aqui. Nós vamos construir uma catedral para Jesus. E algumas pessoas me procuraram, você tem que parar de ser metido. Para quê? O negócio disso aí, você está falando, cara, arrecadação dessa igreja, olha o tipo do povo de alguns, até para falar amém, está cansada. Amém. Tá bom, eu não discordo para não discutir, entendeu? Mais ou menos assim, tem que parar de ser metido, várias vezes. Quando eu falei que queria comprar isso, ou, enfim, em geral, eu vi várias pessoas tentando trazer o conformismo para a minha vida. Só que entenda uma coisa, olha para mim aqui. O propósito, o sonho de Deus, esse desejo, essas coisas que estão dentro de você, foi colocado por Deus. Talvez você não se torne, como criança eu falei, um empresário, um artista, ainda bem que eu não me tornei um artista, um engenheiro, talvez você não se torne isso, mas algo que precisa tomar forma. Quando você é criança, Deus colocou algo dentro de você que deu visão. Eu não me considero a questão empresário, mas de qualquer forma, eu administro finanças, administro igreja, e a igreja, o CNPJ de uma igreja, a única coisa que vai ser diferente é que você não paga alguns tipos de impostos, você vai pagar outros tipos de impostos, mas contador e todas as demandas vai ter normalmente. E com as cobranças piores ainda. Quando eu falo para você,
sobre isso é que Deus colocou uma missão dentro de você, e se você não se voltar para isso, você nasceu para isso. Se você não se voltar para isso, meu irmão, você não vai ter paz dentro de você. Você vai ficar embirrando com uma pessoa aqui, embirrando contra lá, travando em coisas que não é para travar. Olha, conformado com coisas que você não tem que se conformar. E você vai chegar numa idade que vai acontecer como Moisés. Vai acabar fazendo uma besteira. Vai acabar retardando algumas coisas. Porque você se freou, às vezes, por conta, às vezes, de uma pessoa. Se freou, às vezes, as vidas porque você divinizou, na prática, uma pessoa. Né? Então, eu vi o ministério da pastora Aimee, Mike Ferson, que fundou a Quadrangular. O primeiro marido dela morreu, né? O Robert Simple. E daí ela foi casar com o senhor Mike Ferson. Ele assumiu a Roberta, filha dela, que era bebê ainda. Enfim, casaram e ele falou assim, não, eu vou fazer obra com você. Mas aí ele foi enrolando ela, dava tudo para ela. Foi enrolando ela, enrolando, e já tinha passado 1 ano, 2, 3 anos, e Deus chamando ela para o ministério, e Deus falando, você não está pregando o meu evangelho, você não está pregando, e falando com ele, mas nós estamos indo na igreja, amor. Mas nós estamos fazendo isso, amor. Mas olha esse aqui, e tá bom assim, e foi enrolando. Até que um dia Deus encurralou ela. Se você ler uma das biografias dela, você vai ver as formas como Deus falou para ela. Ela foi parar num leito de enfermidade. E Deus falou, olha, a tua vida se torna inútil se você, que nasceu para isso, não pregar o meu evangelho. Ela, Senhor, a partir de hoje eu vou te obedecer e eu vou fazer o melhor na tua casa. Então, quando ela saiu de lá, ela falou para o marido dela, não, irmão, mas veja bem, não para de me enrolar. Nós vamos pregar, nós vamos fazer. Não. Aí ele mostrou as garras. Então ela falou, olha, eu não posso ficar entre 2 senhores. Eu vou pregar o evangelho. Eu nasci para isso. Eu não quero afrontar, mas eu não posso ficar em 2 senhores. Melhor obedecer a Deus do que qualquer outro homem. Salmo 108, verso 8. O pastor, eu entro num atrito muito forte com relação a isso. Mas foi um acordo deles. Foi um acordo deles. Quando eu falo essas coisas para você, eu não quero me deter no testemunho da Aimee, que tem todo um desenrolar ainda. Tá? Eu não estou falando para ninguém se levantar contra o casamento, nem nada disso. Depois os 2 voltaram. Não é isso. Tá? Mas o que eu estou falando para você é que Deus colocou algo dentro de você que você sufocou pelas dificuldades da vida. Num conformismo. Meu irmão, o que era para ser você e o que está sendo algumas coisas? O que está acontecendo? As dificuldades fizeram você engolir que as coisas são impossíveis. Que você não leva jeito. Que alguém foi adotado, por isso que deu certo. Que você não é metido o suficiente. Segundo ponto. Porque os resultados da sua vida estão somente na tua visão. Escute. Esses olhos aqui são inimigos da nossa visão. Quando Deus faz a promessa para alguém, geralmente a pessoa está com uma mão na frente e uma atrás, assim como aconteceu com Jacó. Estava no deserto. Abraão, sai da tua terra aí também. Sai da tua parentela. Eu vou te mandar para um lugar aí incrível. E ó, você vai ter muito filho, cara. Mas quando Deus fez a promessa para ele, ele não tinha filho. Quando Deus fez a promessa para ele, Deus não falou para ele, ó, você vai para aquele lugar. Não, Abraão caminhou pela fé. Então você vai vendo ao longo da história, quando Deus promete para tantos homens e mulheres de Deus, algumas coisas assim, Deus coloca uma visão dentro dessa pessoa. Você está entendendo que Deus colocou uma visão dentro de você e faz algum tempo? Você está entendendo? Deus colocou um propósito de vida dentro de você. Deus colocou uma visão dentro de você. Eu falava aqui na igreja, anos atrás, eu falava, nós vamos formar missionários, nós vamos mandar missionários para o mundo, nós vamos formar pastores, nós vamos reeducar pessoas aqui nesse bairro e fora desse bairro, nós vamos fazer isso. Deus tem um plano, mas Deus colocou uma visão dentro. E nós temos que obedecer a visão. Eu não sei porquê, meu irmão, mas algumas coisas, como o livro do pastor Jack Cohen Jr., ele inspira coragem, porque nós precisamos crer no impossível. Precisamos crer no impossível, crer que conseguiremos de alguma forma, crer que Deus vai fazer, que Deus vai trabalhar, que Deus te semeou nessa vida com um propósito grande, que te trouxe para cá, e que a mão dele está contigo. Apesar das lutas, você tem que crer, porque tudo é possível ao que
Então você não pode parar de lutar, você não pode parar de procurar uma forma, de procurar um jeito, de insistir. Não viva uma vida apequenada, pelo amor de Deus. Não viva uma vida apequenada. Não confunda simplicidade com pequenez ou mesquinharia. Eu vou vivendo assim. Aí eu vou lá, eu vou num culto de domingo e tá bom, sabe? Quando der eu faço. E assim, essa forma, né? Importante é ser um bom cristão, né? Aí, para fora, eu não falar palavrão. Importante é isso. Não se envolve! Deus tem mais para a tua vida. Isso vai acontecer no corpo dele. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Porque parece que alguns estão meio confusos. Não conseguem encaixar a vida nas coisas que eu estou falando. Deus colocou uma promoção na tua vida. Deus colocou um projeto na tua vida. Deus colocou uma visão na tua vida. E quem vai criando conflito para algumas coisas é você. Tudo é possível ao que crê, meu irmão. Terceiro ponto que me chama a atenção. Talvez eu estou falando com alguém que estacionou. Alguém que está cansado porque ouviu muitas críticas. Alguém que a sua fé diminuiu porque você ouviu muito negativismo. Você deu muita atenção no negativismo. Muito, muito mesmo. Tá? Eu estava vendo uma matéria interessante. Presta atenção no que eu vou falar. Aliás, eu vi algumas matérias. Mas essa matéria me chamou a atenção. Em 1926, um cientista afirmou que era impossível o homem chegar à Lua. Em 1969, Neil Armstrong pisou na Lua pela primeira vez. Neil Armstrong, um cristão batista. E esse ano se comemorou 32 anos que o homem pisou na Lua. A gente já parou para pensar nessa noieira do homem pisar na Lua? Era impossível! O cientista falou que era impossível. E quem está falando para você que é impossível, também está errado. Quem estava ou está falando que essa igreja fecharia, também está errado. Estava errado, está errado. Obrigado, Deus abençoe, glória a Deus também. Você precisa parar de dar atenção a pessoas negativas desse jeito. Precisa parar de dar atenção a esse nível de pessimismo. Alertar é uma coisa, conscientizar é uma coisa. Agora, gente negativa gera uma ansiedade, gera medo, gera fracasso, paralisia. A pessoa se centraliza. Olha só, outro cientista, médico francês, chamado Alfred Vaupé, em 1839, 7 anos antes da descoberta da anestesia, ele disse bem assim: operar um paciente sem dor é impossível. Operar um paciente sem dor é impossível. Olha só, ele estava errado. Inventaram anestesia e ele também estava errado. Outro físico, olha só, físico e matemático inglês, chamado William Kelvin, profetizou erradamente. Ele disse: a máquina é mais pesada que o ar. E voar é impossível. 1890. Em 1906, Santos Dumont voou com o 14 bis pela primeira vez, provando que aquele físico matemático estava errado. Sabe por que o avião se chamava 14 bis? Alguém sabe? Isso mesmo. Porque já teve o primeiro bis, o segundo bis. Aliás, a palavra bis, você já entende o que significa, né? Teve o 11º bis, 13, e só o 14 que voou. Por quê? Ele continuou acreditando. Então você também vai conseguir, meu irmão. Você também vai conseguir. Deus tem um plano maravilhoso na tua vida. Só que você está tão paia, como diz os jovens, está tão falhado, que você, pastor, eu estou ouvindo por ouvir, mas está me dando uma ansiedade que eu estou com vontade de levantar e sair daqui da igreja. Porque a minha situação não é essa. A minha situação, pastor, é bem outra. Entre o que eu tenho sonho e o que eu estou vivendo, há um abismo de diferença. Meu irmão, Deus vai te abençoar. Você precisa passar pelo primeiro bis, pelo segundo, pelo terceiro. Eu não sei, o Cafu
fez 16 testes para entrar no São Paulo, 17, né? 16. Só no 16º ele conseguiu entrar no São Paulo. E se tornou campeão do mundo 2 vezes. Olha aí. Deus vai te abençoar, Deus quer te transformar, Deus quer fazer um milagre. Meu irmão, e quem está dizendo que você já era, está errado. Pense, talvez é você que se convenceu e está falando isso para você. Falaram que o mar tinha fim. Olhava para o horizonte, o mar tinha uma linha reta, se você fosse navegar depois de um tanto, você ia cair reto ali. Cristóvão Colombo se arriscou. Olha só, quando Graham Bell disse que poderia falar com uma pessoa a quilômetros de distância, riram dele. Sabe quem que investiu nele? Só o sogro dele. E hoje, eu estava vendo uma estatística essa semana, tem 220 milhões de brasileiros aproximadamente. No Brasil, tem mais de 230 milhões de aparelhos de celulares. Porque tem gente que tem mais de um celular. Fora os que estão para vender. Pra você entender. Olha só. Então, meu irmão, não fique travado por agoreiros. Talvez você esteja pensando, pastor, eu desconfio, desculpe, mas eu desconfio desse otimismo. Você só está entusiasmado. Você só está alegrinho. Essa mensagem é de autoajuda. Pastor, para de ser metido. Mas eu afirmo para você porque você pode, pensando dessa forma, estar completamente equivocado. Porque eu aprendi a crer no impossível pela Bíblia. Quem disse isso foi Jesus. Eu acredito na Bíblia. Em Marcos 9:23 diz que tudo é possível àquele que crê. Marcos 37:10, Jesus disse, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Lucas 1:37, todavia para Deus nada é impossível. E só há uma coisa impossível para Deus. Somente uma coisa impossível para Deus e ainda é opção dele, pela autoridade dele. Hebreus 6:18, é impossível que Deus minta. E se Deus não mente, e ele disse que tudo é possível, então é possível ser curado do câncer. Então é possível alguém que não sente as pernas voltar a andar. Você lembra, amor, aquele retiro que nós estávamos de casais, né? Um homem de cadeira de roda, os familiares dele ao redor, a gente começou a orar por ele. E aquele homem levantou, começou a marchar, andando e tudo mais. Eu lembro da Ana Paula, filha da tia Sá, que a gente chama, no culto, né? Tudo torta, lá, né, na cadeira. E eu pensei comigo assim, eu orei para Deus pedindo isso algumas vezes, eu falei, Senhor, me usa, me usa. E orando por pessoas, um dia eu chego para ela, eu oro para ela, ela cai no chão, eu seguro na mão dela e falo, levanta em nome de Jesus. E ela levanta e começa a fazer coreografia. E até hoje ela está bem. É possível, meu irmão, que Deus troque todo o seu sangue e traga cura para você, seja do que for. É possível casar com a idade que você tem. Ô, irmã Solange, com quantos anos teu pai casou agora? Com 82 anos o pai dele casou. Viúvo. O pastor Agostinho Basso, com 84 anos. A esposa dele faleceu com 84 anos. E se marcar, ambos fazem filho ainda. Eu estou brincando. Porque para Deus nada é impossível. Você está entendendo? Então é possível você casar assim. É possível você entrar na história como grandes homens e mulheres de Deus. Se Abraão foi chamado com 75 anos de idade, meu irmão. O cara foi chamado com 75 anos de idade. Você vê o Chaves, né? A temporada do Chaves, o X-Pirito. Ele fez a primeira gravação quando ele tinha 41 anos de idade. E eu encontro hoje jovens, por causa dessa relatividade que está acontecendo nas faculdades, redes de ensino, Paulo Freire, politizada. Eu não sei o que eu sou. O que mais eu escuto falar? Eu não sei o que eu sou. Eu não sei o que eu sou. Eu sei o que eu sou. Sou uma pessoa que pensa demais e por isso eu me tornei Nietzsche. Eu me tornei uma pessoa depressiva. Mas se Deus é Deus, então o porquê? E passa a vida, o porquê que a folha é verde? E o porquê que a caixa de som é preta? E o porquê? E daí não casa, daí não trabalha, daí não tem filho, aí começa com a ideia de cortar pulso, aí, não me amam. Meu irmão, eu não estou querendo ridicularizar uma situação que é séria, mas eu estou chamando a tua atenção.
Eu estou chamando a tua atenção para você olhar que para Deus nada é impossível. E que Ele tem uma identidade para você. Lá no Instituto de Neuropsicanálise, faz o quê? Acho que uns 9 anos que eu atendo lá. Os casos são diários. Geralmente eu atendo online. Mas há 20 anos atendendo pessoas, eu não canso de ver isso. E talvez quando eu falei essas coisas para você, talvez alguém que fale que eu sou preconceituoso, é porque tem muito preconceito dentro de si. Porque o que eu tenho visto, por várias e várias vezes, são pessoas que alegam isso, né, preconceitos, mas tem preconceito enorme sobre o pastor. Muito mesmo. E julgam direto a respeito dessas coisas. Meu irmão, então eu conheço um monte de gente que Deus mudou a realidade. E gente que estava no leito de morte, e Deus curou, e está vivo até hoje, e vai longe. E um monte de gente já morreu, de uma hora para outra. E a pessoa está viva ainda, e está bem, e comendo bacon. Porque Deus faz o impossível. Deus vai te iluminar e você vai alcançar, simples assim. 4º ponto em cima disso. Você precisa ter a postura correta para você vencer. Em outras palavras, abre aspas, você precisa ser metido. Há pessoas que insistem em ter uma postura errada. Insistem. A pessoa não se prepara. Quer ser grande, mas sem fazer as pequenas coisas primeiro. Não quer, às vezes, aprender. É muito interessante. Eu achei interessante o Cauã, há uns 3 anos atrás, eu perguntei para ele, o que você quer ser? Comecei a conversar com ele, e ele disse para mim, pai, eu estou pensando em ser engenheiro igual o tio. Eu falei, que legal. Só que você sabe que o engenheiro, ele tem que se dedicar assim, ele tem que ser bom em matemática, ele tem que se aplicar nisso, ele tem que fazer isso e aquilo. Ele, o menino entrou por como é que é o nome do negócio? Entrou para um clube de matemática. Na escola dele, já tomou iniciativas lá, antes da pandemia, né? Mas ele entrou para um clube de matemática, entrou isso e coisa e tal. Por quê? Você tem que começar de baixo. Começa pelas pequenas coisas. É uma filosofia de vida. Você está entendendo? Então, meu irmão, eu lembro quando eu estudava no Dorione, e eu não sei se talvez a pessoa até vai assistir isso aí, mas era criança, né? Eu tinha 14 anos. E daí eu lembro que eu estava lá e eu era apaixonado por uma menina. Era apaixonado. Nunca tinha conversado com ela. E olhava para ela. E não sabia, e suava a mão. E aquela coisa toda que você já conhece. E de repente, um dia, eu vi uma brecha e falei para uma moça se aquela menina abria uma brechinha para mim, para eu conversar com ela. Mas a menina já entendeu. E daí veio o recado. Bem, ela falou que ela não quer conversar com você porque você é muito esquisito. E ela acha você muito feio. E ela acha você muito feio. Você é muito esquisito e ela acha você muito feio. Aquilo foi meu Deus do céu. Aquilo acabou comigo naquele dia. Aquele dia, cara, será que se eu tirar esse calombo aqui, se eu raspar a sobrancelha, o que será que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Parece que nada está bom. Se eu tomar banho mais demorado, ou eu abandono tudo. O que eu faço? E eu fiquei naquela, desse jeito, e pá. Passados uns dias, com 14 anos, eu comecei a namorar com a Gleice. E adolescente, a Gleice já tinha corpão. Teve uma festa na escola, mas eu nem pensei nisso, nessa moça. Levei a Gleice para a escola comigo, que era festa na escola. Aí ficaram queimados. Aí queriam ficar, aí queriam conversar, aí queriam namorar. Mas eu não fiquei, enfim. Eu estou dizendo para você que você não deve ficar acreditando nesse tipo de besteira. Porque você é muito gordo, muito magro. Porque você... Meu irmão, você precisa ter postura de quem vai vencer. Você precisa ter postura. Você não pode ficar acreditando em algumas coisas que ficam tentando minar a tua ideia. Não pode. Pelo amor de Deus. Você precisa caprichar nas coisas que você faz. Você precisa ser zeloso e organizado nas coisas que você faz. Porque tem gente que quer ganhar tudo no dó. E nem de Deus você ganha as coisas no dó. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou chegar de um jeito melancólico para aquela moça. Tá? Renatinha, agora eu falei o nome. Vou chegar melancólico para ela, vai ver que ela me repara, né? Vou chorar, ficar olhando para ela assim com
cara de gatinho do Shrek, na época não tinha gatinho do Shrek, para ver se ela se comove comigo e coisa. Eu não! Como diz o gaúcho da fronteira, não quer, tem quem queira. Naquela época, né? Na minha terra tem quem queira. Meu irmão, o que você está acreditando? Que postura é essa que você quer ser e não faz nada para ser? Totalmente conformado. Olha o Boris Casoy, 80 anos de idade, entrou numa faculdade para cursar veterinário, medicina veterinária. Meu irmão, olha só. Então, o que você está fazendo na tua vida? Que postura que você está tomando? Uma vez chegou uma mulher para mim e falou, pastor, meu marido não me procura. Faltou o cara responder, mas você não se esconde. A situação estava um tanto dramática. Eu falei, claro que ele vai procurar você, ele está fugindo de você. Só bota pressão nele. Só bota pressão, vem toda a ranheta ali. Mas você não me ama, você não me dá atenção. Se cuide. Passa lá igual um pavão, se exibindo. Daquele jeito, né? Se bem que é o pavão macho que faz aquela coisa toda. Faz lá a dança do acasalamento, né? Faz alguma coisa aí. Agora vai ficar ranhenta atrás. E o pior é quando o homem faz isso também. Manhoso. 733 vezes no dia. Você não disse que me ama. Por que você... Foi um silêncio agora? Você fica fazendo isso, meu irmão? Muda a postura. Ei, você é pavão, rapaz. Se exiba para ela. Você está entendendo? Coloca lá, como diz o crente valoroso, né, o varão valoroso. Coloque o manto. Se exiba um pouco. Como diria, anos 80, anos 90. Compre um febo preto. Tome banho com febo. Use um tabu. Faça alguma coisa. Agora você vai, pelo amor de Deus, com aquelas roupas que é 10 números maior que o seu. É verdade. O chulé parece que tem alguma coisa morta ali. Meu Deus do céu. Amor, vai vir aqui então, amor. Você não disse, por que você não me elogia? Aí tá com aquela barba, aquele arroz pendurado aqui, aquela boca engordurada. Comeu sardinha na hora do almoço, escorreu sardinha na barba assim. Aquele cheiro do inferno. Aí a esposa fala, Aí fica intimidando ainda. Meu irmão, você precisa ter postura para você vencer. Precisa ter postura. No trabalho, precisa ter postura para vencer. Imagine só, o Marcos é engenheiro do que mesmo dele? Civil, mas é calculista. Aí eu vou fazer uma obra, chamo o engenheiro e falo assim, então é o seguinte, rapaz, eu preciso comprar, fazer esse material. Peraí, eu vou ver se eu acerto, tá? Vamos ver se dá certo. Sei que engenheiro estudou no meu ano passar com... Imagine só. Chamar o pastor, manifestou um demônio aqui. E olha a situação. Sério? E como que é assim? O que ele está falando? Entendeu? Irmão, precisa ter postura. Olha para cá, eu vou fazer uma pergunta para você. E você responde para você. Que salário você quer ter? Porque você vale o que você resolve. Se tem um negócio que todo mundo pode fazer, você vai ter um tipo de salário. Se tem um negócio que poucas pessoas podem fazer, aí vai vir o teu salário. O que você resolve? O que você pode fazer? Qual é a tua ciência aí? Então, que salário que você quer ter na tua vida? Você está se programando, se preparando para isso? Tem gente que corta cabelo, que cobra R$25, tem gente que cobra 500, tem gente que cobra 1.000. Não sei, na época da Dilma lá eram milhares e milhares de reais quem cortava o cabelo dela. E alguns políticos aí. Eu estou falando para você algumas coisas assim, porque às vezes você só fica assistindo tragédia, só fica escutando negativismo, é só pessimismo, é só coisa desse tipo. Aí você acredita que você é desse jeito. Você é águia, vivendo no meio do galinheiro, e acredita que você é galinha. Mesmo com todo esse potencial aí. Tá? Você acha que a sua vida acabou. Você tem 45 anos de idade, 38 anos de idade, sua vida acabou. 22 anos. Eu não vejo a hora de me aposentar. Quinto ponto para finalizarmos aqui. Milagre não é acidente. Milagre é resposta de um posicionamento de fé. Porque para Deus não tem impossível, mas Ele deixa claro que você tem que mudar a sua postura. Sem fé
é impossível agradar a Deus. É impossível acessar a Deus. Abraão, sai da tua terra. Teve que sair. Jacó foi dizimista. O paralítico, ele teve que acreditar na palavra de Jesus e levantar. A mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue à beira do caminho e tinha perdido tudo, ela teve que acreditar, ela teve que se levantar e ela teve que tocar nas vestes de Jesus. Meu irmão, para que o mar fosse aberto, o povo de Israel, mais de 1 milhão de pessoas, teve que caminhar até o mar, para que o mar fosse aberto. Aí eu te pergunto, qual é a tua postura de fé? O que você tem feito para tocar a Deus? O que você está fazendo para tocar a Deus? Aí eu vejo profissionais, às vezes, que se dedicam, que isso, que aquilo, e vai lá. Esse tempo atrás eu estava vendo sobre a Ivete Sangalo, ela foi lá, ela acredita nos caboclos dela, nos orixás dela, ou seja, as coisas dela. Ela pegou um carro zero, uma Mercedes, ela levou lá no mar e ofertou lá no mar. Uma oferenda, uma BMW. Você está entendendo o que eu estou falando? E aqui eu tenho um monte de cristão, junto comigo. Em todo lugar tem um monte de cristão que não acredita que Deus pode fazer algo. Muitos fazem muito por aquilo que é errado. Pode ser pessoa boa, e não tem a ver com sendo pessoa boa, não. Mas algumas pessoas, na prática, não acreditam em Deus. Não acreditam que Ele pode transformar realidades. Eu lembro que eu fiquei uma vez aqui na igreja, 4 meses anunciando que nós iríamos fazer obra ali no Corbélia. E eu fiquei falando, povo, nós vamos fazer, então precisamos disso, precisamos daquilo. Enfim, eu não sei se Deus cegou o entendimento de alguns, porque nós temos pessoas de postura aqui na igreja assim. E Deus queria me provar, que fui falando, e chegou a data que eu falei para a igreja. Fiz o último apelo no domingo. Eu até tinha falado na minha sala, vou fazer o último apelo agora, se não aparecer ninguém para ajudar, eu vou sozinho. E não apareceu ninguém. No outro dia, pela manhã, eu estava ali na igreja do Conquista. 8 horas da manhã, sem ferramenta nenhuma, sem saber fazer serviço de pedreiro. Eu falei, o que eu vou começar a fazer? Comecei a arrancar os matos ali da frente, comecei a mexer. Falei, bem, aí já apareceu um vizinho, falou, ô pastor, vem tomar um café comigo aqui que eu te ajudo aí. Beleza, ainda ganhei um café. Tomei um café, daí, eu tenho enxada ali, vou prestar carrinho do vizinho ali. Prestou carrinho, tiramos 8 carrinhos de mato e terra para que a construção continuasse. Aí chegou outro lá, ô pastor, eu tenho escada lá se precisar. Chegou outro e falou, eu tenho um material lá, que eu não vou usar, pastor, vai empedrar o cimento. Eu aprendi, eu mesmo fiz o piso numa parte lá, e não sei o quê, e começamos, aí foi o Sadi, e colocou porcelanato, aí foi um casal aqui da igreja, doou porcelanato, aí foi outro, e não sei o quê, e desempenou, e não sei o quê, fizemos uma galeria, o pastor ligou, tem aqui um monte de madeira em buia que estão tirando assim, para fazer, a gente vai fazer o altar, pastor, tem umas pedras aqui, aquelas pedras de Santo Antônio, não sei o quê, para fazer no altar, vamos lá pegar, e já tem isso, já tem aquilo, e as coisas foram acontecendo. Mas tem que ter postura, tem que assumir responsabilidade, tem que ter atitude. E eu falo para você, nessa área, eu sou muito incumbido. Eu lembro daí que passamos, lembra como é que foi o primeiro dia? Passamos o dia inteiro juntos. O dia inteiro junto. A Gleice, uma amiga dela, eu um amigo. Novo ainda. O dia inteiro junto. E conversa para lá, conversa para cá, aquelas brincadeirinhas, e não sei o quê. Fui levar para casa no final do dia. A amiga dela falou assim, e daí? Ninguém vai chegar nela? Eu olhei para o meu amigo, cheguei perto dela, eu falei, então, eu queria te pedir uma coisa. O que você está com essa expectativa, irmão? Fofoqueiro. Cheguei perto dela e perguntei, então, eu queria te pedir uma coisa. Queria te pedir um beijo. Ali começou uma história. Mas tem que ter uma postura. Tem que ter uma iniciativa. Meu irmão, eu morro à vontade de me enterrar, porque a todo momento você é julgado pelos olhos e palavras. Não tem um passo que você não dá que você não é julgado, não é criticado, não é oprimido nas redes sociais e isso. Mas eu tenho que me posicionar politicamente, eu tenho que me posicionar no cristianismo, eu tenho que avançar, eu tenho que falar. E eu tenho que escutar direto. Tempo atrás eu postei Israel, minúsculo assim, um estado. E 24 países ao redor. Islâmicos, apontando arma para Israel se defendendo, e eu falando ali, aí veio um cara e me falou um monte, me ameaçou e falou um monte.
Tá, meu amigo, eu vi que você lê teologia, que você não sabe o que é isso, o que você está pensando que é? Eu falei, pô, vou evitar umas bombas aí, né? Vou tirar essa postagem. Mas primeiro eu vou falar com ele, o meu posicionamento. Então, você está entendendo que você tem que fazer frente de batalha em algumas coisas? Porque senão a mentira, ela toma espaço na tua vida. A gente pensa que algumas coisas são tão lógicas que a gente não precisa ficar falando nem defendendo. Porque chegam... Eu lembro uma vez que um rapaz foi no programa do Jô Soares e com uma camisa... Isso aí em 97, por aí, 98. O rapaz estava escrito na camisa dele assim, sou contra o aborto. E ele foi no programa do Jô, e o Jô falou assim, eu vi que você está com uma camisa, sou contra o aborto, mas quem que é a favor do aborto? O Jô Soares falou, quem que é a favor do aborto? Está vestindo uma camisa que é uma coisa lógica. E hoje nós vemos. E esse tempo atrás eu coloquei na rede social, simplesmente que eu sou contra o aborto. Teve 200 e poucos comentários, assim, de primeira. De pessoas de 22 anos para baixo, 23, algumas coisas, que falta lógica de não considerar um ser vivo, um ser vivo. Uma série de responsabilidades, uma série de coisas, e que eu tenho que me posicionar com coisas lógicas, e parece que é utopia, parece que é loucura. Você está entendendo o que eu estou falando? Existem projetos de lei que só querem liberar drogas, só querem aprovar morte de algum tipo, só querem fazer um montante de coisas se aproveitando de feridas não tratadas em pessoas. Casos isolados e uma série de situações assim. Talvez eu falo para alguém que está com coceira nos ouvidos diante das coisas que eu estou falando. Mas eu falei para você que você seria atacado com essa palavra, que a tua fé precisa ser mexida, que você precisa se posicionar, que Deus colocou uma visão dentro de você, Deus colocou uma energia dentro de você que está enfraquecido, porque você tolerou o mal avançando na tua vida. Você tolerou e você foi convencido das palavras de Satanás. Desde quando você nasceu, um montante de coisas dizendo, para de ser metido, para de ser metida, para disso, a gente não tem dinheiro, a gente não tem condição, tem que falar errado também porque nós falamos errado. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você está entendendo? Mas Deus colocou algo grande em você, porque Deus é grande. Tudo é possível àquele que crê. Pessoas que foram curadas com 50 anos de idade, se tornaram grandes homens e mulheres de Deus. Coisas inefáveis às vezes. Deus chamou para coisas grandes, mas até então viviam uma vida desastrosa. Hoje eu estava com uma pessoa, fiquei 3 horas atendendo, o cara morava na rua. Morava na rua. Bebia e morava na rua. Hoje, depois de 30 anos, faz 30 anos que ele é um empresário de sucesso. Pastor Paulo Canto, do Cotolengo, morava na rua, era dependente químico, é pastor, mais velho que eu, já mais de 20 anos que ele é pastor, né, responsável por uma igreja, é empresário da empresa lá Quatro Cantos. Você está entendendo o que eu estou falando? Tudo é possível ao que crê. Você precisa acessar isso, meu irmão. Coisas precisam acontecer na tua vida, mas a primeira postura é tua. É tua. O apartamento primeiro que a gente comprou, ou Deus abençoa, é sempre assim. Eu passava na frente, toda vez eu estendia a minha mão. Senhor, eu quero morar aqui. Senhor, me abençoa com esse lugar. Senhor, provê. Anos passando na frente. E um dia a gente comprou o apartamento. Né? Deus nos abençoou com o apartamento. E depois, fazendo projeto de vida para casa, e fazendo projeto de vida, e falando com Deus, e orando, e passando na frente de igrejas, de amigos, de pessoas que nem consideram muito. Senhor, abençoa essa igreja, abençoa esse ministério, abençoa essas pessoas, derrama graça, entendimento. Nunca você vai vencer com os olhos da inveja. E nós continuamos avançando, porque tudo é possível ao que crê. Pare com essa melancolia de achar que você está sendo enganado, ultrapassado sempre. Pare, meu irmão! Essa mensagem desloca você. Meu irmão, eu quero orar por você que está, às vezes, desacreditado. Eu quero orar por você que está tendo, nesses dias, muita resistência, está escutando muita crítica, mas que está aqui porque, de alguma forma, crê no impossível. Deus honrará a tua postura. Deus honrará a tua fé. Se coloque em pé. Põe a mão assim no seu peito. Postura de vencedor. Qual que vai ser agora? Qual que vai ser neste momento a sua postura de fé? Um dia eu peguei, enxuguei minhas lágrimas e falei para Deus, eu vou para a igreja. Falei para o meu pai, eu vou procurar uma igreja.
qual que vai ser a tua postura de fé hoje? Ei, eu vou começar a mudar nisso. Amanhã eu começo a entregar currículo. Amanhã eu começo a incomodar todo mundo com tal coisa. Qual vai ser a tua postura de fé? Eu vou entrar num curso de teologia. Eu vou melhorar o meu ministério. Amanhã você, vou fazer um propósito de jejum assim, porque minha família está sendo oprimida, mas o mal está fazendo um feitiço. O mal, eles estão agindo com o mundo espiritual. E você? Ficar brigando com todo mundo dentro de casa? Só isso? Mas não está olhando do campo espiritual? Hoje, é hora de entender que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. A nossa luta é contra aquilo que é espiritual. Eu vou orar por você. Deus vai honrar a tua postura de fé a partir de hoje. Postura de fé, meu irmão. Tem muita coisa para acontecer. Deus quer te usar poderosamente. Hoje você precisa ter uma postura de fé mais forte. Então você vai falar para Deus. Eu vou interceder pela tua vida como sacerdote. Eu vou ligar o céu, mas você vai orar, você vai ser honesto com Deus, você vai pedir perdão para Ele, porque você não acreditou, porque você fraquejou em algumas coisas, você vai pedir perdão para Ele, porque você não vigiou, e você vai falar para Ele: Senhor, eu quero minha casa própria, Senhor, a partir de hoje eu vou fazer tal, Senhor, eu quero viajar, Senhor, eu quero, Pai, eu quero casar, a partir de hoje eu vou ter uma postura: Senhor, eu quero que o meu ministério seja abençoado assim, Senhor, eu quero, a partir de hoje, eu vou orar por você. Deus Todo-Poderoso e Santo, o que está acontecendo aqui, meu Deus, é uma batalha espiritual horrenda. Há sons de espada, sons de corrente, pessoas tentando sair desse peso que tenta atormentar e segurar essa pessoa numa postura de comodismo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abra os olhos dessa pessoa espiritual. Abra o entendimento, meu Deus, para que chegue num nível que essa pessoa tem que se deslocar para alto mar, para águas mais profundas, para experiências mais incríveis. Santo Deus, desprende o coração dessa pessoa daquilo que não deu certo no passado. Desprende a mente dessa pessoa daquilo que não deu certo, ó Deus. Desprende daquilo que fica rodeando e atormentando essa pessoa que sofre há muito tempo, em nome de Jesus Cristo. Pai, faz nascer os projetos de novo, porque tudo é possível ao que crê, tudo é possível, Pai, aquele que espera na Tua palavra, aquele que se posiciona com fé, em nome de Jesus Cristo, Santo Deus, eu estou pedindo ao Senhor, desperta a fé dessa pessoa, independente da idade que tem, independente da condição financeira que está vivendo, independente da saúde momentânea, eu peço ao Senhor, desperta a fé, que a cura alcance, sara, Pai, os sentimentos, Pai, dá visão na promessa, em nome de Jesus Cristo, dá humor correto, dá um humor que sara, em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, desperta esse teu servo, essa tua serva, a postura de um homem ou uma mulher de Deus. Nós falamos ali sobre Grambel, nós falamos ali, Pai, sobre Neil Armstrong e tantos outros que acreditaram no Senhor, e nós estamos pedindo ao Senhor, dá essa mesma graça, dá a visão que precisa, manifesta aqui neste lugar, manifesta nessas vidas algo grande, e que isso seja para a sua glória, para que o mal seja vencido, para que todo esse pessimismo e negativismo seja sufocado, e para que essa pessoa possa glorificar o teu nome, te reconhecendo em nome de Jesus, que ela te veja, Pai, que ela te veja nessas áreas que tanto clama ao Senhor. Desde já nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.